Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio, que é a base desta pré-aula. Nós não baseamos a nossa pré-aula no texto da revista, porque todos têm o texto da revista. A CPAD, inclusive, publica um vídeo com um comentarista da revista, e a nossa proposta aqui é fazer subsídios complementares. Então, algumas pessoas têm dificuldade em acompanhar o raciocínio da nossa pré-aula, é só olhar o texto que é base desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Além deste texto base, nós também publicamos mais 4 ou 5 textos a respeito desta lição. No site do portal Escola Dominical, o irmão encontra também textos de apoio, slides e videoaulas de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Estamos estudando sobre a doutrina da mordomia cristã. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, que dá início ao segundo bloco do trimestre. O segundo bloco do trimestre, ele vai nos falar a respeito da mordomia de nós mesmos. E nós temos a lição de hoje, que é a lição de número 2, a mordomia do corpo, e na próxima aula nós iremos estudar sobre a mordomia da alma e do espírito. Lembrando que se os irmãos tiverem dúvida durante a semana, os irmãos podem acessar a sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas aqui no canal do YouTube, somente lá na sala dos professores do portal Escola Dominical, e o irmão terá que se cadastrar, o cadastramento é gratuito. Às 19 horas, horário de Brasília, no sábado à noite, nós também transmitimos ao vivo aqui no canal a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E o irmão é convidado, a partir das 18 horas e 30 minutos, estar conosco aqui. Se estiver aqui em São Paulo, a reunião é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Também disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas de links, de textos de apoio, de videoaulas, de slides, de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Quando falamos dezenas, não estamos fazendo força de expressão. Às vezes passa de centenas as postagens que nós colocamos todos os dias nestas redes sociais. E há atalhos a estas redes sociais no nosso site. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, comparece à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Nós falamos que este segundo bloco do trimestre diz respeito à mordomia de nós mesmos. Mas como assim, irmão Caramuru? Como que nós podemos ser mordomos de nós mesmos? Nós não somos nós? Como é que temos que prestar contas? Porque nós vimos na aula passada que a mordomia é a administração. O homem foi colocado por Deus na terra
para ser o maior dos servos na terra, o maior domo, o maior na casa, para ser o maior na casa, para ser o administrador da criação terrena. E como administrador, ele é um servo, e como servo ele tem que prestar contas ao seu Senhor, porque nada é dele, tudo é do Senhor, ele apenas administra. É isso que a doutrina da mordomia cristã nos faz ver. Como nós dissemos na aula passada, o pastor Alexandre Coelho disse que a doutrina da mordomia cristã, ela nos faz ver que existe um Senhor, que é Deus, existe um servo, que é o ser humano, e existe um relacionamento entre o Senhor e o seu servo. E este relacionamento, o que, quando e como o servo deve servir, é o que compõe a doutrina da mordomia cristã. Mas como podemos dizer que há uma mordomia de nós mesmos? Quando abrimos a Bíblia no Salmo de número 24, no versículo 1, nós lemos o seguinte: Davi escrevendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o que nós percebemos aqui é que nós somos de Deus. Nós não somos de nós mesmos. Veja bem, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós habitamos o mundo, portanto nós somos do Senhor, porque foi o Senhor que nos criou. E se ele nos criou, ele é o nosso dono, ele é o nosso proprietário. Esta realidade dita por Davi, que bem sintetiza o que já se mostra na narrativa da criação, porque lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, é dito: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus criou o ser humano, portanto é dono de Deus, do ser humano. Foi criado por ele. Por isso nós não somos de nós mesmos. Mas esta realidade que Davi explicita aqui no Salmo 24, ela é repetida pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então nós somos de Deus em Jesus Cristo. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós lemos o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É verdade que alguns manuscritos não têm esta parte e no vosso espírito, mas tem a parte os quais pertencem a Deus, ou o qual pertence a Deus. E é isso que nos interessa aqui no momento. Nós somos criaturas de Deus, por isso nós pertencemos a Deus, e por isso nós temos que prestar contas do que fazemos com nós mesmos ao Senhor. É aí que surge esta mordomia de nós mesmos. Nós precisamos prestar contas do que fazemos com o nosso ser. E é o que o escritor aos Hebreus nos diz lá no capítulo 4 de Hebreus. Capítulo 4 de Hebreus, versículo
12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, o que nós percebemos aqui é que nós, como criaturas de Deus, deveremos prestar contas a Deus, inclusive do nosso ser, até porque a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E aí nós vemos que o ser humano, ele é composto de 3 partes. O ser humano, ele é um ser tricotômico. Ele possui 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. Aqui em Hebreus, nesta passagem, quando fala juntas e medulas, está falando do corpo. E fala que penetra até a divisão da alma e do espírito. O homem, ele é tricotômico. Esta realidade foi explicitada na revelação progressiva de Deus só no Novo Testamento. Em o Novo Testamento, nós já vimos aqui em Hebreus, e vamos ver novamente aqui agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O texto diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os estudiosos da Bíblia entendem que a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, já neste escrito primeiro das Escrituras, após a revelação plena de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós temos aqui a revelação plena, total, completa, e o apóstolo diz que o ser humano ele é dotado de espírito, alma e corpo. Essas são as 3 partes do homem. Isto já estava, ainda que em sombras, constando no Antigo Testamento. Quando nós vemos a narrativa da criação do homem, nós vemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, quando Deus mostra a forma especial pela qual fez o homem, mostrando ser ele uma criatura especial e diferenciada na face da terra. E a Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós temos aqui as 3 partes do homem. Primeiro, o pó da terra, que é o corpo. Depois, o fôlego de vida, que é o espírito. E, por fim, o homem foi feito alma vivente. Então, nós temos a alma, o espírito e o corpo. Aqui, demonstrado não claramente, porque a revelação de Deus é progressiva, e, na verdade, esta tricotomia, ela é explicitada apenas em o Novo Testamento. No Antigo Testamento, ainda em meio às sombras, há a ideia da matéria e a ideia de uma parte imaterial. Muitas vezes, o termo alma e o termo espírito, no Antigo Testamento, eles se referem ao homem interior. Mas isso nós vamos deixar para a próxima aula, quando trataremos da mordomia da alma e do espírito. O fato é que, biblicamente, nós verificamos
que o homem, ele é formado de corpo, alma e espírito. É a tricotomia. É verdade que existem alguns teólogos, né, que defendem a dicotomia, né, e muito influenciados pelo pensamento de Platão, aquele filósofo grego que tanto influenciou o Ocidente. Eles dividem o homem em corpo e alma. É a posição, por exemplo, da Igreja Romana e de alguns segmentos protestantes também. Mas a verdade é que, biblicamente, nós temos uma distinção entre alma e espírito. Então, nós não podemos usar a dicotomia. Nós só podemos considerar a dicotomia quando nós estamos falando de uma parte material, que é o corpo, e de uma parte imaterial, que é alma e espírito, né? Tanto a alma quanto o espírito não são materiais. E para isto, a Bíblia usa uma expressão diferenciada. Ela fala do homem exterior e do homem interior. O homem exterior e o homem interior. O homem exterior e o homem interior. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo fala: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nós vemos aqui claramente uma dicotomia, mas não sobre a estrutura do homem. Na verdade, é uma diferenciação entre uma parte do homem, que é material, que é o corpo, que é chamado de homem exterior, porque é aquele homem que nós vemos, na feliz expressão do saudoso pastor João Vicente Branco, é o homem do lado de fora, e o homem interior, que é alma e espírito. Não é uma coisa só, são duas coisas. Alma e espírito. E aí nós temos o homem interior. A Bíblia chama de homem interior. Este homem interior é o homem do lado de dentro, para usar aí a expressão do saudoso pastor João Vicente Branco Júnior. Então, nós temos o homem do lado de dentro, o homem interior, alma e espírito. E o homem exterior é o homem do lado de fora, a parte material, aquele tomado do pó da terra, que é o corpo. Paulo fala disso aqui, repetindo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mas também nós falamos, Paulo fala também do homem interior, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 22. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então aqui ele fala também do homem interior. E lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo... Capítulo 5... Aliás, capítulo 3, versículo 16, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, Paulo fala de homem interior e homem exterior, mas isto não é uma dicotomia. Na verdade, a Bíblia mostra uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. É por isso que a declaração de fé das Assembleias de Deus adotou a tricotomia, porque é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Nós lemos lá na declaração de fé, no capítulo 7, no item 1, lá na página 78. A constituição humana. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. Exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus.
O próprio Jesus se fez homem. E a Bíblia mostra que ele era um ser tricotômico. Na referência que a declaração de fé coloca, as referências, veja bem, lá em Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus ressuscitado tinha um corpo glorificado, mas um corpo. Mas agora veja bem também o que é escrito lá em João 12:27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Jesus tinha uma alma. E lá em Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então vocês veem que Jesus tinha corpo, tinha alma e tinha espírito, porque ele se fez homem. Então, o homem, ele é tricotômico. É este o ensino bíblico a este respeito. Mas hoje nós vamos estudar sobre a mordomia do corpo. O que é o corpo? O corpo é esta parte material do homem. O ser humano, ele é o único ser na criação que ele é dotado de duas partes. De uma parte material e de uma parte imaterial. Se nós formos ver os demais seres que existem, ou eles são materiais, ou eles são espirituais. Deus é espírito. Está escrito lá em João, capítulo 4. Jesus, naquele diálogo com a mulher samaritana, ele disse, lá em João, capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Deus não é matéria. Os anjos são espíritos. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles, quer dizer, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos. Alguém pode dizer, mas esse texto está falando dos anjos bons. Os anjos maus também são espíritos. A Bíblia fala que, muitas vezes, que quando Jesus expulsava um demônio, expulsava um espírito maligno. Então, é espírito. Os anjos são espíritos, sejam bons ou maus. Então, Deus é espírito, os anjos são espíritos. Os animais, os vegetais e os minerais são matéria. Pura matéria. Todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais são matérias. Portanto, todos os seres ou são materiais, animais, vegetais e minerais, ou são espíritos. Deus e os anjos. Agora, o ser humano, ele é o elo entre o mundo espiritual e o mundo material. O ser humano, e nós já lemos aqui hoje, ele foi feito do pó da terra, que é o corpo, e Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Então eu tenho a alma e o espírito, que são imateriais. E por que o homem ele é material e imaterial? Justamente porque ele é o administrador da criação terrena. A constituição do homem prova que ele é o administrador, o mordomo. Porque para administrar a criação terrena, o homem precisaria ter contato com a criação terrena. E a criação terrena é material. Então ele precisaria ter uma parte material para poder se comunicar com o mundo exterior, com a criação terrena.
mas ao mesmo tempo, sendo administrador da criação terrena, ele precisaria se comunicar com Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Senhor. Como servo de Deus, ele tinha que se comunicar com Deus. Então ele precisaria ter uma parte espiritual. E é por isso que se cria a alma e o espírito. O espírito para fazer o contato com Deus e a alma que é a individualidade de cada ser humano. Então por isso o homem, na sua própria constituição, revela a sua condição de administrador da criação terrena. É o único ser terreno que tem uma parte espiritual, que tem uma parte imaterial. Por isso ele é superior a todos os seres terrenos. Mas para poder ter contato e comunicar-se com a criação terrena, ele precisa ter uma parte material. E esta parte material é o corpo. O corpo humano, irmãos, ele é a síntese de toda a natureza. Este pó da terra que Deus fez possui todos os elementos químicos naturais. Os irmãos devem se lembrar das aulas de química, da famosa tabela periódica dos elementos, que são os elementos que existem na natureza. É verdade que a tabela periódica tem também elementos que não existem na natureza, que foram criados pelo homem. O homem criou vários elementos químicos artificiais. Mas nós temos os elementos químicos naturais. E todos aqueles elementos, seja o oxigênio, o nitrogênio, o cromo, o cobre, o ouro, a prata, o alumínio, o zinco, o antimônio, o berílio, enfim, magnésio, todos os elementos químicos naturais existem no corpo humano. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, no santo Google, como dizem, você verá a composição química do ser humano. Possui todos os elementos químicos naturais. Porque o homem é a síntese do mundo material. Porque ele é o administrador de toda a criação terrena. Ele é o mordomo. Então este pó da terra tem todos os elementos da natureza. Outra coisa, quem formou o homem do pó da terra foi Deus. Portanto, a parte material do homem não é um obstáculo à espiritualidade. O corpo não é um mal. Quem criou o corpo humano foi Deus. O texto diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E o capítulo 1, versículo 31 de Gênesis diz: e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Portanto, o corpo humano é bom, é um bem, é algo bom. O corpo humano não prejudica a espiritualidade do ser humano. Tanto que, quando nós somos salvos, a Bíblia diz que o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não viria habitar, não viria morar em algo mal, porque Deus é bom. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se o Espírito Santo vem morar em nós, se o Pai e o Filho vêm morar em nós, porque Jesus disse isso no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 22, ele diz:
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E esta morada de Deus em espírito é o corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós já lemos aqui Paulo falando lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E Jesus, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Onde? No corpo. Porque é o corpo que é o templo do Espírito Santo. Por isso que a morada do Pai e do Filho é o corpo. Então o corpo não é algo mau, porque é morada de Deus. E Deus não iria habitar num lugar mau. Então, irmãos, o corpo não é impedimento a nós servirmos a Deus. E aqui nós temos que diferenciar a ideia de corpo da ideia de carne. E no grego são duas palavras diferentes, soma e sarx. Soma, corpo. Daí que vem doença psicossomática, quer dizer, doença que envolve a psique, a alma, a mente e o corpo somático. Corpo é essa parte material, o pó da terra é a nossa parte material. São todos os elementos químicos naturais que foram juntados por Deus e que deram no ser humano. Isso é o corpo, que é algo bom, porque é uma criação divina. E que serve de morada de Deus quando cremos em Jesus Cristo. Carne é outra coisa. Carne, sarx em grego, é a natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa. Pecado não vem de Deus. O pecado é a realização da possibilidade do mal que advém do livre-arbítrio. É uma transgressão, é um desvio, uma desobediência a Deus. E todos nós temos a natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Porque foi ali que o pecado entrou no mundo. Então a carne, essa natureza pecaminosa, é ela que me impede de servir a Deus. Quando eu creio em Jesus, esta natureza pecaminosa, ela é crucificada com Cristo. É mantida atada, presa. Ela é imobilizada. E aí eu sirvo a Deus. Não é o meu corpo quem peca, que é o obstáculo a eu servir a Deus. Não, é esta natureza pecaminosa, que é inclusive espiritual. Então, não pensemos que o corpo é um mal em si mesmo, porque o corpo foi criado por Deus. E por que eu digo isso? Porque muitos se deixam levar por uma concepção que é muito antiga na história da humanidade. A ideia de que o corpo é um mal, nós vamos encontrar no hinduísmo, no budismo, que o budismo veio do hinduísmo. Nós vamos encontrar na Grécia, aquelas religiões dos mistérios, aqueles cultos misteriosos, esotéricos que existiam na Grécia e que influenciaram o pensamento grego. Platão era alguém que via na matéria um mal. E isso acabou, de certa maneira, contaminando o pensamento tanto judaico quanto cristão. E muitas pessoas hoje acham, por exemplo, que devem jejuar para mortificar o corpo, porque o corpo é um mal. Não, quando eu jejuo, eu estou mortificando o corpo, sim. Não,
me abstendo de me alimentar para buscar mais a Deus, mas não porque o corpo seja um mal. O corpo não é um mal. Ele é um bem. Nunca pense que o corpo é um mal. Agora, o corpo é material. E por causa do pecado, o corpo ele se corrompe. Nós lemos aqui Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, dizendo que embora o homem exterior se corrompa, porque na verdade, a partir do momento em que somos gerados, imediatamente também começa a degeneração. Em razão do pecado, o que Deus disse, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aliás, esta expressão, em alguns cemitérios por aí, é colocado na porta, né? Reverte ad locum tuum, né? Volte ao teu lugar, em latim. Tu és pó, e ao pó tornarás. Esta é a realidade do homem em razão do pecado. Então, o nosso corpo, ele vai se corrompendo ao longo do tempo, porque nós somos pó, e ao pó nós temos de tornar por causa do pecado. Não temos mais acesso à árvore da vida, como tinham os nossos pais, que por isso não se corrompiam. Mas como eles pecaram, lhes foi negado o acesso à árvore da vida, e eles agora se corrompem. E nós, inevitavelmente, a menos que Jesus volte antes, nós iremos morrer. Então o nosso corpo, ele se corrompe. É uma realidade estabelecida por Deus e com a qual nós temos de lidar. Agora, a corrupção natural do homem não quer dizer que nós não devamos cuidar do nosso corpo. Porque a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então nós, como servos de Deus, temos de lembrar que o nosso corpo tem que ser bem cuidado. É algo que Deus nos deu. E embora ele vá se corromper, ele deve ser bem cuidado. A Bíblia, ela traz algumas figuras do corpo, para nós entendermos o que é o corpo. A primeira figura que nós vamos ver aqui a respeito do corpo está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Paulo diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isto mesmo também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Esta mesma figura do corpo como tabernáculo, nós vemos em Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, tanto Paulo quanto Pedro comparam o corpo ao tabernáculo. E nós estudamos no trimestre passado a respeito do tabernáculo. Quando eles falam do tabernáculo, ambos são judeus e ambos sabem muito bem do que estão a falar. Estão a falar daquele santuário que Deus mandou que Moisés construísse no deserto e que só se desfez lá em Siló e ainda foi separadas as suas partes,
e depois foi substituído pelo templo. E aí nós entendemos por que Paulo também chama o corpo de templo do Espírito Santo, de morada de Deus no Espírito. Então, a primeira associação que se faz do corpo é com o tabernáculo, com o santuário. E quais são as características do tabernáculo que nos fazem lembrar a respeito do corpo? Em primeiro lugar, é que o tabernáculo era uma construção móvel. Ele era feito para ser montado e desmontado. E ele caminhava junto com o povo na peregrinação do deserto. Então, o nosso corpo, ele se movimenta. Através do corpo, nós nos locomovemos na face da terra. Então, a primeira ideia é essa. Nós temos que nos mover. O corpo é uma construção móvel. É através do corpo que nós nos movimentamos. E o tabernáculo, ele movimentava-se segundo a vontade e a direção de Deus. Ou seja, nós devemos nos locomover na vida, andar segundo o Espírito. O nosso corpo deve andar segundo o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Em nós está o Espírito Santo, o Pai, o Filho. Portanto, nós temos que nos guiar nesta vida, usar o nosso corpo conforme a direção do Espírito Santo. É Ele quem deve comandar as ações do nosso corpo. Nós usamos o nosso corpo. E o que fazemos com o nosso corpo? Fazemos segundo a direção de Deus, do Espírito Santo, ou segundo a direção da carne, que é esta natureza pecaminosa que também habita em nós. Porque aqui dentro deste corpo existe a carne e o Espírito. Quem é que nos guia? Quem é que nos dirige? Lembrando que, se o Espírito Santo nos guiar, nós chegaremos à terra prometida. O povo de Israel chegou à terra prometida porque seguiu a direção da nuvem e da coluna de fogo que lá no tabernáculo guiavam o povo. Mas em Siló, o tabernáculo se desfez. Por quê? O tabernáculo se desfez porque o salmista diz que o povo não seguiu a Deus. Olha o que está escrito ali no Salmo 78, versículo 60. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. Por quê? Versículo 56. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecida como sua morada entre os homens. Quando nós não seguimos a Deus, não amamos, guardamos a palavra de Deus, Deus nos desampara e o corpo é destruído. O corpo é destruído. Porque não segue a direção de Deus. Então, quando nós ouvimos a carne, o corpo sofre. É o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1.
Olha o que ele diz assim. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não cremos em Deus, quando nós não guardamos a palavra de Deus, Deus nos abandona. E o corpo é desonrado. O corpo passa a ser um veículo de desonra, de perversão, de paixões infames, e sofre com estas atitudes, e em si mesmo recebe a recompensa. O que nós vemos com as pessoas ímpias, com as pessoas desobedientes a Deus? Quanto o corpo sofre com isto. Seja no sexo desregrado, que traz doenças, as doenças sexualmente transmissíveis, que traz uma série de outras mazelas para a saúde física e mental, as drogas, os vícios, tudo isso porque deixou de seguir a direção de Deus. Porque o tabernáculo, ele representa o corpo, é uma figura do corpo, para nos dizer que nós devemos ser guiados por Deus, porque aí o nosso corpo não sofrerá. Mas ele se corrompe. Vejam bem, não estou dizendo que quem é servo de Deus não vai ficar velho, não vai ter problemas de doenças de degeneração, de doenças hereditárias, de modo algum. O homem exterior se corrompe. Tu és pó e ao pó tornarás. Isto é inevitável. Mas, se nós seguimos a Deus, muitas destas mazelas não nos acometem. Porque são consequências no corpo daquilo que representou a desobediência a Deus. Outra característica do tabernáculo é que ele foi uma construção feita para um determinado tempo. Segundo os estudiosos, o tabernáculo desapareceu 329 anos depois da entrada na Terra Prometida, mais ou menos isso. Então, o nosso corpo também ele é passageiro. Este corpo corruptível, ele se corrompe e muitas vezes se separa da parte material porque nós morremos e se torna pó novamente. Mas este corpo será substituído. Assim como o tabernáculo foi substituído pelo templo glorioso e majestoso de Salomão, nós seremos este corpo mortal, este corpo corruptível, será substituído por um corpo incorruptível no dia do arrebatamento da igreja. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo
42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E ele diz isso no versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Este corpo nosso é passageiro. Ele pode se corromper e até se desfazer. Mas no dia do arrebatamento da igreja, ele será glorificado. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. É um corpo passageiro, e nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo espiritual, a Bíblia fala, um corpo incorruptível, um corpo que jamais se desfará. Outra coisa que a figura do tabernáculo nos ensina é que essa construção foi feita segundo o modelo divino. O tabernáculo foi feito segundo um modelo. O corpo humano foi feito por Deus. Então nós temos o corpo humano, que é perfeito, causa admiração aos cientistas, a perfeição do ser humano, do corpo humano, e ele é feito conforme o modelo divino. Por isso nós não podemos modificar aquilo que Deus fez. Muitas das nossas doenças nos dias de hoje, muitos dos males que acometem o ser humano, são fruto desses desvios que o próprio homem, no desenvolvimento tecnológico, fez. Por exemplo, porque hoje nós temos muito problema com o sedentarismo, né, que gera um sem número de doenças, né, as doenças cardíacas, cardiovasculares. Por quê? Porque o homem não foi feito para ficar sentado um dia inteiro. O homem não foi feito para ficar sentado num carro e, em vez de andar uma quadra para comprar pão, a pessoa pega o carro e vai de carro. Esse sedentarismo gerado pelo desenvolvimento tecnológico é contra a natureza do corpo. Deus fez o homem para andar, para se locomover, para gastar as energias. E aí começam a surgir os problemas de saúde, as doenças, as disfunções. Porque nós temos que respeitar o modelo divino. O corpo foi feito segundo o modelo divino. E aí vem também algumas coisas, como por exemplo, as mazelas decorrentes da perversão sexual. Porque aí há modificação de uso de órgãos. Isso traz problemas, traz doenças. Porque o corpo é como o tabernáculo, foi um modelo divino. Nós temos que seguir este modelo divino. E através do tabernáculo se via a glória de Deus. A glória de Deus se manifestava no tabernáculo. Se manifestou na inauguração do tabernáculo, se manifestava com a nuvem e a coluna de fogo. O nosso corpo deve servir para a glória de Deus. O corpo não é para a prostituição, diz Paulo, mas é para a glória de Deus. Nós temos que usar o nosso corpo para a glória de Deus. O corpo deve ser um instrumento de justiça. Lá em Romanos, no capítulo 6, olha o que Paulo diz assim. Capítulo 6, versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne.
Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O nosso corpo deve servir para a glória de Deus. Eu tenho que usar as minhas mãos para fazer o bem, não para furtar. Eu tenho que usar os meus olhos para enaltecer, exaltar a Deus e não para me prostituir. Aliás, Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. Eu preciso usar a minha língua para louvar a Deus, para falar em línguas estranhas, e não para fofocar, injuriar, xingar, insultar, injuriar. Eu tenho que usar meus pés para ir a lugares sadios, não para ir a lugares tenebrosos. Eu tenho que usar os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus e não para ouvir o que não convém. O meu corpo deve servir para a glória de Deus. O tabernáculo, ele não era vistoso externamente. Nós estudamos isso no trimestre passado. O nosso corpo não deve ser usado para ser um motivo de cobiça e admiração. Há muitas pessoas que fazem hoje o culto ao corpo. Fisiculturismo, né? O corpo tem que ter aqueles músculos, aquela coisa. A pessoa quer ser admirada, quer seduzir as pessoas pelo corpo. Não. Nosso corpo deve ser um meio de demonstração da glória de Deus. Não pode haver culto ao corpo. Mas além de tabernáculo e templo, Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O corpo deve ser um instrumento para que nós glorifiquemos a Deus. Ele é um vaso de barro. E o que vale é o que nele está. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É esse tesouro excelente que está. O corpo não deve ser o alvo, o fim, o objetivo das nossas vidas. Mas sim o tesouro que está. Nós devemos usar o nosso corpo para que o nome de Deus seja glorificado e para que Deus habite em nós continuamente. Não podemos usar o corpo para que o eu prevaleça. Não podemos usar o corpo para negar a Deus e a sua palavra. Nós só seremos morada de Deus se guardarmos a palavra, se amarmos a Deus. E o corpo deve refletir este amor e esta guarda. Temos que cuidar bem do corpo. Não só fisicamente, mas espiritualmente. O corpo é o meio pelo qual nós glorificamos a Deus. É o meio pelo qual nós podemos exercer a nossa função de mordomos na face da terra. Amém?